Não se mede coragem em tempos de paz. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, sejam bem-vindos ao podcast Segunda-feira Bruta do Cientista do Mundo. Vamos começar muito bem essa semana. Essa semana eu escutei um negócio muito interessante, que é o seguinte: a crise revela quem tá fraco. Por quê? Porque a pessoa só precisa de uma história para desistir. Ela só precisa de uma desculpa. E a gente é muito bom em criar desculpa. Eu mesmo já pensei em várias desculpas durante a crise. Mas a única coisa que ela me revelou é o que eu tava fraco, no que eu tava fraco. E hoje eu quero trazer uma grande verdade para vocês que já chegaram aqui já com força total, escutando várias coisas bacanas nessa semana que vai ser irada porque a gente tá junto. Que é a grande verdade. A grande verdade é que a maioria das pessoas está fraca. E a crise veio e só mostrou isso pra todo mundo, que uma galera tava bem fraca, a galera não tem estratégia, a galera não tem plano, e isso ficou claro que é necessário e que eu sempre falo que a estratégia vence a guerra. Então estamos aqui agora para dar continuidade e iniciar de fato o conteúdo dessa manhã e desse dia. Eu não sei aonde que vocês estão escutando, mas respirem e vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre a vida que você gostaria de ter. Vocês já pensaram nisso? Existe um grande poder do ser humano, um grande poder que é ficar imaginando as coisas. E é interessante, porque às vezes isso é tão forte que não deixa você dormir. Você já prestou atenção nisso? Talvez você esteja lá, deitado, imagina a cena. E aí começa a vir na cena, na cabeça, algumas imagens e alguns pensamentos sobre as coisas que você tem que fazer no outro dia. Você começa a pensar e começa a imaginar. E aí quando vê, já passou 1 hora e nada de dormir. Por que que isso acontece? Porque a nossa mente ela é extraordinária. Quando a gente pensa em algo, nosso corpo todo ele já se prepara para aquela batalha, ele já se prepara, então os hormônios eles já se mexem, a gente já fica imaginando as coisas que a gente vai fazer, enfim. E quando eu falo a vida que você gostaria de ter, eu te convido a imaginar a vida que você gostaria de ter. Por exemplo, essa frase ela é tão massa que ela funciona para todas as pessoas de forma diferente. Então eu posso estar falando agora, imaginando uma menina com muitos sonhos, virando mulher, uma mulher que se transforma em mulher e quer recuperar o lado menina, da simplicidade e dos sonhos da infância. Posso estar imaginando um cara muito bruto, que faz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não se sente saindo do lugar e queria ter mais resultado. Então, neste momento, eu, por exemplo, vou falar do Carlos. Quem é o cara que eu gostaria de ser? E aí eu fico imaginando, esse cara que tem impactado uma geração, esse cara que quer de fato fazer uma diferença, primeiro na sua vida, depois na vida das pessoas à sua volta familiar e tudo mais, depois dos seus amigos e das pessoas que ele nem conhece e nem imagina, assim como você que está me ouvindo. E olha como isso é poderoso, por quê? Porque isso me prepara, isso me faz cada vez mais estudar. Por exemplo, isso me faz investir. Nesse momento, você está me escutando com um microfone que custou R$200, com um gravador que está custando hoje quase R$3.000, com um computador que custa uma grana e uma câmera que custa mais ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? Ninguém chegou para mim e falou assim, Carlos, você quer montar um negócio de podcast, de criar conteúdo, de conquistar a galera, de conseguir gerar valor, de conseguir cobrar por isso através de treinamentos, a galera, você quer isso? Então ninguém fez isso para mim. E isso é muito interessante, porque o poder de imaginar isso é que faz eu dar um fôlego, imaginar e começar a correr atrás e vender isso, comprar aquilo, investir energia, investir dinheiro. E é isso que eu quero te convidar agora. Vamos falar sobre a pessoa que você quer ser. E aí eu quero contar uma história. Eu quero contar a história, que eu gosto de contar a história. E já faz 5 minutos que vocês estão escutando. E eu estou preparando vocês para essa história. Vocês conhecem o Beto Carreiro? Que é o parque temático, um dos maiores parques temáticos, um dos 5 maiores parques temáticos da América Latina, e é
irado. Vocês já foram lá? Vocês não foram, não dá pra ir agora, tá em pandemia, mas aconselho vocês a irem, é um parque muito legal. E o mais bacana é que esse parque, ele leva o nome do Beto Carreiro, que é um dos caras que assim, ó, eu não tinha consciência de quem era esse cara. Mas eu tava uma vez eu recebi um convite do Lucas, que é um jornalista de uma cidade perto da minha, que até ele vai vir aqui essa semana para fazer uma entrevista novamente comigo, e ele me convidou para ir num evento. Um evento, assim, Carlos, pô, tu não quer ir num evento e tal, tenho ingresso pra ti, pra tua esposa, e eu queria que tu fosse lá pra conversar com a galera, enfim. E aí, nesse evento, tinha um cara que fazia palestra, que era sobre a história do Beto Carreiro. E o Beto Carreiro, o nome dele é João Batista Murad, né, pra quem não conhece. E ele nasceu em 1937 e ele morreu em 2008. E o que é interessante dessa passagem dele pela Terra é as coisas que esse cara fez. Porque se você botar lá no Google, vai ter uma foto dele sendo lambido assim por uma onça pintada e com aquele chapéu. Mas tudo aquilo foi uma construção, olha só, uma construção do cara que ele queria ser. E aí eu vou entrar na história porque isso não está escrito em nenhum lugar. E é muito interessante porque você que está sendo privilegiado com esse podcast, está prestando atenção e tudo mais, vai escutar algo que talvez vocês nem imaginavam, mas que podem ajudar muito agora na construção dessa pessoa que você quer ser. Que é o quê? A loucura de ser o João Batista Sérgio Murad que virou o Beto Carreiro. E aí começou a palestra. Quem estava fazendo a palestra, para vocês terem uma ideia, hoje o Parque Beto Carreiro ele é composto por 5 diretores. Um deles é o filho do Beto Carreiro, que o Beto Carreiro faleceu. E o outro é um diretor financeiro. E esse diretor financeiro foi a pessoa que foi lá dar essa palestra. E ele teve um convívio com o Beto a partir dos 2 anos primeiros do parque até o final da vida dele, em 2008. E ele falou sobre como era trabalhar com o Beto Carreiro e como ele criou tudo aquilo. Então, o Beto, para vocês terem uma ideia rápida sobre o que ele fazia, antes de ter um parque, ele era um cara que trabalhava com marketing. Ele fazia as publicidades, ele tinha uma agência de publicidade dentro ele vendia, por exemplo, espaço lá no Jornal Globo, lá em papel. Depois ele vendia comerciais para as TVs SBT, Globo também, enfim. E aí o que aconteceu? Ele começou a se aproximar de muita gente e ele tinha uma visão empreendedora muito forte, muito forte. E ele também tinha sonhos de infância. E olha como tudo se cruza com esse cara que ele quer ser. E aí, numa dessas andanças, ele chegou à conclusão, já mergulhado no marketing e tudo mais, de que uma das coisas mais importantes para uma marca é o nome. É ter um nome, ter uma marca. E ele disse que ele não tinha isso. Foi aí que ele estava em contato com um dos designers, dos grandes designers, foi o cara que criou muita coisa em Hollywood, criou o logo da Globo, para vocês terem uma ideia. E esse contato que ele tinha com muita gente, ele falou assim, cara, eu quero criar uma marca. Quero criar uma marca pro meu nome, que era Beto Carreiro. Que ele queria criar Beto Carreiro. E aí ele falou assim, eu quero criar uma marca, não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso de uma marca, porque marca é uma das coisas mais importantes que existe. Só beleza. Aí ele falou assim, então, o que tu gosta? O que tu quer fazer? Aí ele lembrou de uma coisa que ele amava quando ele era pequeno, que era os filmes do Zorro. Não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a assistir filmes do Zorro, que era um cara mascarado, que andava de cavalo, todo de preto, uma capa, chapéu e tinha um chicote também. E aí ele fazia, batia assim, vocês não estão vendo aqui, não vão estar vendo essa cena, mas vou imitar o cara aqui. Mas ele fazia assim, ó, e aí pegava o Z certinho assim na roupa das pessoas, dos bandidos, enfim. Ele era um artista da época que o Beto Carreiro teve na infância. Assim, cara, eu gosto muito do Zorro. Daí ele fez o quê? Ele fez o Beto Carreiro,
que era a logo, que era um cara de chapéu com um cavalo empinando e um chicote. E dentro disso, ele falou assim, tá, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa com essa marca, Beto Carreiro. E aí ele tava nessa busca de crescer e de evoluir. Ele não sabia o que ele ia fazer, mas ele sabia que ele queria cada vez mais desenvolver e ele queria uma marca. Foi aí que ele teve algumas permutas na Globo, e a permuta é o quê? Tu troca alguns serviços e ele fica com alguns períodos de propaganda em aberto que ele pode usar. Aí o Beto Carreiro decidiu colocar a marca Beto Carreiro para rodar já em comerciais de TV, que seria o quê? 30 segundos de apenas aquela logo em movimento e o barulho. Beto Carreiro. Foi os primeiros comerciais do Beto Carreiro. Ou seja, ele já começava a trabalhar com o emocional das pessoas, aquecer a galera para uma marca que tinha muito coração, muita emoção e por isso que deu tanto certo. E vou falar agora, já fazem 11 minutos que a gente está falando, e agora eu vou entrar já para dentro da ideia de como chegou em um parque. Beto Carreiro, ele fez, e lá nessa palestra, esse diretor financeiro, ele começou a mostrar várias fotos de canecas Beto Carreiro, de camiseta, até cueca Beto Carreiro, e várias coisas, que foi o quê? Que foi a tentativa do Beto de começar a materializar a marca Beto Carreiro, mas ele ainda não conseguia atrair um público para isso. Mas ele fazia, ele colocava tal, fez chinelo, fez um monte de coisa, fez até CD Beto Carreiro. E aí chegou um momento que ele começou ele gostava muito de animais, né? Ele veio de uma fazenda e aí chegou que ele foi com as ideias todas de locutor de rodeio, de agente de talento, músico sertanejo, apresentador. Ele chegou assim, ó, ele chegou num negócio que era o circo. Ele foi num circo e ele viu um circo muito bom. E lá nesse circo, interessante, é que a galera era muito boa, mas não tinha um nome, não tinha um negócio forte. Aí ele falou assim, ó, eu vou comprar esse circo. E olha que interessante, Beto Carreiro fez uma proposta de comprar o circo e só mudar o nome. E ele falou que ele ia bancar o circo e ele queria aquele circo, ele queria. E ele conseguiu comprar o circo, e aí virou o circo do Beto Carreiro. E ele começou a rodar e tudo mais, e aí ele parou num lugar que há anos atrás ele já tinha decidido que ele amava, que era Santa Catarina. Porque o Beto Carreiro, ele não é de Santa Catarina, ele nasceu em São José do Rio Preto, que é São Paulo, mas ele amava Santa Catarina. Ele falou que Santa Catarina era quase que um país fora do Brasil. E ele montou esse circo, ele fez o circo ali perto de Balneário Camboriú, então ali em Itajaí. E aí esse circo ficou ali e começou a dar muito certo, até que ele foi uma viagem que mudou a vida dele, que foi lá para os Estados Unidos, lá para Disney. Chegando na Disney, ele falou: esse parque é extraordinário. E ele já logo como um grande empresário e brasileiro, ele falou: e pouquíssimas pessoas no Brasil vão poder vir aqui. Aí ele disse: eu vou montar a Disney do Brasil, que vai ser o Beto Carreiro. E aí ele saiu com aquela ideia, e ninguém podia segurar esse cara, porque ele tinha uma visão muito forte. Lembra que eu falei daquela ideia de que tu não consegue dormir pensando no que tem que fazer amanhã, porque o ser humano tem um grande potencial mental de imaginar? O Beto Carreiro tinha isso com muita força. Foi aí que ele imaginou tanto, que ele foi nas prefeituras buscar, assim, vou montar um parque e tal, não sei o que. E aí ninguém apoiava ele. Até que a cidade de Penha apoiou, deu um terreno lá pra ele, e ele falou assim, cara, eu vou fazer. E era um matagal, mal estrada tinha. E eu digo isso por quê? Porque eu vi a foto do Beto Carreiro, de como ele chegou, que era o seguinte: ele fez uma casa lá pra ele, lá no meio do mato, fez um carrinho de bate-bate, fez uma lona de circo e fez um palco de apresentação
com ele fazendo apresentações, porque ele era um grande artista além de empresário, e fez também uma roda gigante. E ele falou que aquilo era a Disney. E aí que começa toda essa loucura de ser chamado de louco, porque a galera que trabalhava com ele, e esse diretor que estava lá palestrando, ele trabalhava com ele, ele disse que a galera ria do que ele falava, porque ele estava num negócio que era de chão batido, não tinha nem acesso direito, e ele falou o seguinte, ele tirou uma foto de cima do Beto Carreiro, e eu quero que você use a sua imaginação agora, porque eu vou tentar ser o mais detalhista possível para vocês entenderem. E nessa foto, dava para ver a casinha dava para ver todo o mato, que era só uns matos tipo de grama, assim, não tinha árvore, não tinha nada, e eram uns matos de grama. E aí tinha a casa, assim, uma casa isolada, uma casa pequena isolada, uma tenda de circo, assim, bem de cima e tal. E aí ele apontava para uma lateral que ele dizia assim, ó, aqui vai ter um castelo. E aqui vai passar uma estrada que vai ligar a estrada principal, que é a BR-101, pra galera chegar do aeroporto. Porque essa estrada aqui não vai comportar. Então por isso que a gente vai deixar esse espaço para fazer um castelo e a galera vai entrar pelo lado. E aí isso estava tudo montado na cabeça dele. Aí ele começou a plantar as árvores, todas as árvores que tem lá no Beto Carreiro, foi o Beto Carreiro que plantou de forma estratégica, ele montou tudo aquilo lá. E o interessante é que, como diretor financeiro, esse cara sempre trabalhou no Beto Carreiro na parte financeira. E aí ele falava que o Beto Carreiro, ele investia tudo o que ele tinha, ele nunca tirou R$1 do que ele fazia, ele botava dinheiro, ele conseguia dinheiro, ele falava o que ia fazer e depois eles falavam que eles se viravam em achar dinheiro para fazer o negócio acontecer. E foi aí que começou a andar, mas foram anos, até o Beto Carreiro começar a realmente dar lucro. Então, para vocês terem uma ideia, até a primeira compra do brinquedo mais caro, que é a Fire Whip, lá do Beto Carreiro, eles tiveram que fazer um baita de um empréstimo, era algo tipo milionário, tipo todo o parque era milionário, mas tipo assim, eles lembram que era um brinquedo muito caro. E que pouco antes de ele falecer, eles chegaram a dar um lucro muito massa, que ele tinha um número de botar, se eu não me engano, era 20 mil pessoas no parque, era um negócio assim absurdo, que ele falava desde quando ele montou o parque, queria botar 20 mil pessoas e que ia ser um dos 5 maiores parques temáticos da América Latina. Ele falava isso direto. E a galera ria, a galera tem umas reuniões rindo. E de fato, até um pouco antes de ele morrer, ele conseguiu ver isso se concretizar. Mas, depois que ele morreu, ficou ainda mais forte. E como o próprio diretor financeiro falou, o negócio do Beto Carreiro, ele não nasceu pelo lucro, ele não nasceu pelo tamanho que é, mas ele nasceu de um sonho desse cara que dizia e fazia acontecer. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? A gente tá num tempo, como eu falei, num tempo de crise, onde se revela quem tá fraco, e é onde a gente realmente se mede a coragem das pessoas. E podia falar, cara, muitas horas sobre pessoas extraordinárias que passaram pela terra e de coisas que eu fiz e coisas que muita gente fez, coisas que até você fez e queria te inspirar. Mas eu quero aterrissar aqui, quero que você respire e quero dizer, se você não está sendo chamado de louco, se você não está fazendo algo que é fora da média, se você não está se você está investindo tempo em coisas que você não está plantando, que vai te dar resultado no futuro, há uma grande probabilidade daquela pessoa que você quer ser, imaginou e pensou, não vai ser concretizado. Por quê? Porque todos os resultados fora da média estão em ações fora da média. Vai ter gente que vai ficar sempre falando e criticando. E vai rir, e vai dizer que isso é difícil, isso é fácil, isso eu faria com a mão nas costas. Mas anota na sua cabeça, cada um tem uma realidade. E o que você pensa na sua cabeça, na sua ideia, isso pode parecer besteira, mas de alguma forma ela pode ser executada. Talvez
você não tenha nesse momento um bom motivo para executar ou não tenha energia suficiente para executar. Mas eu quero falar uma coisa muito certa. Se não for executado, se não for planejado, isso não vai acontecer. E por que isso é tão importante saber? Porque não tem problema sentir fraco. Não tem problema não ter planejamento. Não tem problema não achar que não tem coragem. O problema tá em não querer ser forte. O problema tá em ficar reclamando sobre tudo isso e não fazer nada. Sacou? Então, ao assistir e ouvir um podcast como esse, a gente junta aqui, ó, cheguei até mais perto do microfone, falei mais baixo. Ao assistir isso aqui, é muito massa porque você muda de estado. Eu tô te dando esperança. Eu sei o que eu faço quando eu chego aqui, que é o quê? Eu mudo a expectativa das pessoas, eu dou uma ajustadinha, eu coloco um motivo mais forte para fazer alguma coisa, por exemplo, nessa semana, nesse dia. Mas mais do que isso, eu quero fazer algo que é de fato ajudar as pessoas a criar algo que vá realmente dar fruto, que é o quê? Plantar coisas diariamente. Então esse momento que a gente se mede a coragem, né? O esforço de quem realmente tem um plano e tudo mais, eu quero te ajudar a criar uma rotina para essa semana. Eu quero te ajudar a achar pessoas que vão te inspirar, a ajudar a criar pontes, sacou? Criar pontes. Pô, onde é que vocês estão hoje? Quais foram as suas maiores conquistas? Eu tenho certeza que essas conquistas foram de pessoas que vocês se conectaram, pessoas que viram uma oportunidade em vocês e vocês nelas. Então essa é a ideia do podcast. Esse podcast, ó, ele tá em 22 minutos. Não vou colocar um nugget disso para as pessoas que vão estar lá no Instagram vendo ou coisa do tipo. Mas eu quero deixar bem claro. Quando eu vou criar alguma coisa, eu sei para quem eu tô criando. Eu consigo visualizar, como eu disse, as pessoas que estão passando por alguma dificuldade ou que tem sonhos, mas e não tem nenhum caminho para criar isso, não consegue enxergar isso, sacou? Não consegue imaginar onde investir, não consegue imaginar com quem elas podem contar. E ela, por contar com pessoas erradas, por compartilhar seus sonhos com pessoas erradas, pessoas não é que são erradas, mas são pessoas que não têm a mesma visão, elas acabam desanimando. Então, assim, ó, para tirar esse desânimo, para tirar essa falta de motivação, eu quero te conectar a algo muito mais forte. Eu quero te conectar à pessoa que você quer ser. E esse poder de sonhar, esse poder de visualizar, vai te ajudar muito em criar um plano neste momento. E o que eu quero te falar é uma coisa só. Primeiro, escolha um mentor. Escolha alguém que você acredita. Eu já li vários livros ao mesmo tempo. Eu já fui buscar várias ideias de várias pessoas. Mas uma das coisas que eu li de uma pessoa que eu achei interessante é falou o seguinte: tira um tempo para estudar todo o conteúdo de alguém, de uma pessoa que tu admira, e faz o que aquela pessoa está falando para fazer. Busca resultados. Busca resultados. Não busca apenas alterações de estado. Como, por exemplo, ao escutar tudo isso, a gente muda de estado. Mas se a gente não buscar resultado com esse novo estado mais positivo e mais forte, a gente vai ficar parado. A gente vai ficar desanimado por não ver resultado. Porque a ideia da mudança de estado e de quando eu faço o que eu faço, que eu sei que eu estou fazendo, que eu estou falando para as pessoas, ela se concretiza no resultado do que ela vai fazer. Seja em começar de fato a acordar mais cedo, seja de fato começar a tratar a esposa e marido de forma respeitosa, criativa, empática, começar a desenvolver bons relacionamentos, começar a desenvolver uma estrutura mais forte de organização para suas empresas, começar a se conectar mais com Deus, com a sua vida espiritual, e sair dessa superficialidade que é a ideia que a gente vê tanto, Então, pô, se vocês estão aqui há 20 e poucos minutos, vocês estão conectados comigo nesse momento, é porque isso faz sentido. Então, escolha um mentor. Escolha um mentor. O que eu quero dizer com isso? Algum livro, assim como um podcast do Cientista do Mundo, pessoas que vão te ajudar, sacou? E não fica tirando para todo que é lado. Por quê? Porque isso dissipa a sua energia. A energia é o quê?
é algo muito poderoso que está dentro de vocês, que se usado de forma múltipla, não vai fazer nada. Mas coloque foco em uma pessoa que vai te ajudar, coloque foco em um negócio, coloque uma única coisa neste momento, como a gente está fazendo agora. E para isso, eu quero falar o seguinte, a gente vai ter vários momentos juntos, como uma parceria forte, cada vez mais forte dentro do Cientista do Mundo. E eu quero que você imagine o quanto você vai investir de tempo nisso, dinheiro e dedicação. Quanto que vocês investiriam nisso? Por quê? Você quer ser um artista? Quer ser um empresário? Quer ser um grande líder? Então vocês vão começar, sabe como? Fazendo o melhor possível no que vocês fazem hoje. Se você é um frentista, se você é um médico, se você é um cara que é um pedreiro, independente. Se você quer ser um grande artista, se você quer ser um grande empresário, um grande líder, faça da melhor forma que você faz hoje. E quando eu digo isso, eu falo, invista o seu tempo em melhorar. Invista o seu tempo em ser melhor. Por quê? Porque ao não investir em algo, o que mais a gente perde de tudo isso não é a tristeza, não é o dinheiro, não é isso que vocês perdem. O que a gente perde é o tempo. Uma das coisas que a gente não consegue colocar mais na nossa vida é o tempo. Então, fazem 26 minutos que eu tô falando. Investir tempo da melhor forma possível, gerando o melhor conteúdo possível, é uma das metas da minha vida. Vocês vão ver isso aqui de forma perpétua, se for possível, pela internet. Mas a falta de foco, a preocupação de ficar... quero ser um grande empresário, quero ser um grande artista, um grande líder, quero ser não sei o que, tira a energia de você ser bom no que vocês têm que fazer agora, neste momento. Então, foquem em achar um mentor, achar um conteúdo que como vocês estão fazendo agora. Fiquem bom no que vocês estão fazendo e destravem a ideia de que sonhar é bom, que sonhar é massa. E dentro disso, façam um plano. Coisa que eu sempre falo, escreve, bota no papel exatamente o que vocês estão sentindo, se estão tristes, estão felizes, estão aquilo, e como vocês vão estar. Cara, eu quero crescer nessa parte, eu quero isso. Por quê? Porque o que vocês veem vai moldar o que vocês pensam. E se vocês ficarem vendo todo mundo fazendo um monte de coisa, vocês vão pensando o quê? Eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Por quê? Porque vocês estão parados. E quando a gente está parado, quando a gente não está em ação, a gente cansa de ficar pensando. Não é cansar de falar, não é cansar de tentar melhorar. E é por isso que a gente perde tempo. Então... eu sei que uma das coisas mais importantes quando eu vou ligar a câmera, quando eu vou produzir, quando eu vou treinar alguém é o quê? Eu não quero ser perfeito. Eu quero ser melhor possível no que eu vou fazer agora. Então eu convido vocês a fazer parte disso. A fazer parte nesse momento, refletir em não ser perfeito no que vocês vão ter que fazer hoje, nessa semana, mas ser melhor. Tá certo? Então eu estou finalizando agora. Quero lembrar vocês que a gente vai ter essa semana eu esqueci de falar no começo, era pra ter falado, mas você que é good, chegou até aqui, é o seguinte, 4 de agosto, e se não for, já passou esse tempo, dá uma olhada em algum link que tem aqui embaixo, para fazer a reserva na equipe Cientista do Mundo, para estar em contato direto comigo, que eu posso te ajudar a fazer um plano diretamente em 21 dias. 21 dias acordando às 4h55 pro Carlos, vocês vão receber um conteúdo pontual para destravar o caminho de vocês. Organize a sua vida e crie um novo projeto de vida. Essa é a ideia do que eu posso passar para vocês, que já está acabando agora muito rápido, mas era para ter falado já no começo, que é, dá uma olhada na página ali de reserva de vaga, acabei de liberar, tá rodando conteúdo pra caramba no Instagram, então vocês já estão sabendo disso, se não estão, clique agora, dá uma olhada, e quem sabe é a grande oportunidade pra gente começar a alinhar mais os nossos laços, e você ter pessoas à sua volta que querem fazer, que querem crescer. Perfeito? Acabou de desligar aqui a imagem, vou falar até o final porque não interessa. Sabedoria, equilíbrio e execução, vamos dar que o negócio é dali. Façam acontecer essa semana. A meta de likes aqui, ó, aqui embaixo, 50 likes e 15 comentários. Coloque aqui embaixo também. E eu tenho certeza
que juntos a gente é mais forte. Vejo vocês no próximo vídeo. Cientista Gold assiste até o final.